Obrigado. Só tem um capítulo aí, né? Não é isso? Versículo 24, 23 e 24. Aliás, para você entender melhor, vamos 22 ao 25, tá? Para você entender melhor. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Olha o foco agora. Marcos, Aristarco, quem que é esse outro nome aqui? Demas, marca esse nome, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração, feche seus olhos, que você vai falar com Deus, para que Deus fale com você através da palavra, amém? É a palavra de Deus que vai falar ao teu coração. Oremos ao Senhor Deus. Olha para cá, por favor, para você entender, tá? Irmãos, poucas vezes eu vou dar o tema antes de terminar a palavra, mas primeiro eu quero dar o tema da pregação. É Demas, cadê você? Demas, aonde você está? Essa vai ser a pregação de hoje. E eu comecei com essa pergunta, né, que é o tema é uma pergunta. No decorrer da palavra você vai entender o porquê desse título, Demas, cadê você? Amém? Quem foi Demas? Não é tão fácil explicar, porque a Bíblia não explica, né, completamente quem foi Demas. Mas a Bíblia cita 3 vezes sobre Demas, e é o que nós iremos conhecer sobre este homem, que talvez tem tudo a ver com alguém que você conhece, ou até tem tudo a ver com você que veio aqui hoje. Amém? Então Demas pode simbolizar alguém. Demas é um homem. Demas pode simbolizar alguém, ou até você que entrou aqui. Então, no decorrer da palavra, no decorrer do evangelho, você vai entender quem foi Demas e por que tem muitos Demas em nosso meio. O que Demas fez? Com poucos detalhes, iremos saber o que ocorreu com este homem. Amém? Primeiramente aqui, nós vamos ver o apóstolo Paulo mandando uma carta. E essa carta ele vai citar sobre alguns nomes: Marcos, Aristarco, Epáfras, Lucas e quem? Ele chama Demas de eles são meus cooperadores. Então Demas, primeira coisa sobre Demas aqui, primeiro versículo sobre ele. Ele é o que, Demas? Cooperador do que? De Paulo. Cooperador do que? Do Evangelho. Demas, ele ajuda, ele coopera com Paulo, olha para cá, tá? E outros discípulos, para levar o Evangelho, para expandir o Evangelho, para pregar a vontade de Deus, para que o Evangelho seja exposto para todos. Então Demas aqui, ele é citado por Paulo como um cooperador. Então já começo. Quem que é Demas? Um cooperador. Eu falei que 3 vezes Demas vai ser citado na Bíblia. A primeira vez foi como? Ele é o quê? Um cooperador. Grava isso. Então o próprio Paulo fala: Demas é um cooperador.
é citado como um companheiro de Paulo, é citado como um trabalhador no Evangelho de Cristo, ajudante de Paulo, cooperador do Evangelho, que trabalhava junto com Paulo, anunciando o Evangelho e expondo a vontade do nosso Deus. Olha para mim aqui, irmãos. Que maravilha, ser conhecido como um cooperador do Evangelho. Que maravilha ser lembrado como um homem que coopera levando o Evangelho. Que maravilha ser lembrado como um homem que através daquele homem Deus usa para levar o Evangelho. Demas aqui é este homem. É este homem. Um homem a qual, através dele, a voz de Deus ecoa sobre os cantos da terra. Você não entendeu ainda, meu irmão? Você não entendeu que maravilha é saber de que Deus usa a minha voz para transmitir a tua vontade, o teu Evangelho, as boas notícias, as boas novas. Então aqui este homem, ele é citado por Paulo como um cooperador, como aquele que ajuda a propagar o Evangelho. Este homem não é um homem encostado como muitos de nós. Não, pelo contrário. Ele é um trabalhador no reino. Demas é um homem que trabalha no reino de Deus. Demas é um tremendo cooperador de Paulo para levar o Evangelho. E, meu irmão, não há título mais bonito do que esse. Aquela mulher, ela é cooperadora do Evangelho. Aquele homem é cooperador do Evangelho. Não tem um nome maior do que esse, do que ser cooperador da palavra de Deus. Você pode ser um bom médico, você pode ser um bom dentista, mas se você não for um dos que cooperam para levar o Evangelho, meu irmão, você não é nada. Está ouvindo isso ou não? Você pode ser o que for. O maior trabalho que Deus me deu e o melhor foi de levar o teu Evangelho. Eu tenho o meu trabalho físico, eu tenho o meu trabalho espiritual, mas o trabalho que eu tenho aqui é o melhor e o maior: ser cooperador do Evangelho de Cristo. Então Demas aqui é conhecido como um cooperador. Essa é a primeira parte. Eu falei que tinha quantas? Quantas? 3, né? Já foi uma, né? Então Demas é o cooperador. Abra comigo agora em Colossenses. Se tiver dificuldade para encontrar, amém? Pede ajuda aos pastores aí, aos universitários, que eles vão te ajudar, amém? Colossenses, só voltar um pouco aí, tá? Você vai achar já. Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4. Quem achou, diga amém. Olha para mim aqui agora para você entender. O primeiro que eu falei, citação de Demas, está, que ele é um cooperador, não é isso? O segundo aqui, Colossenses 4, versículo 14. Sauda-vos, quem? Lucas, o médico amado. E quem? E Demas. Diga amém por isso. Olha para mim aqui, por favor. Mais uma vez Demas é citado, como se Demas aqui estivesse,
sendo comentado pelas igrejas. Demas é um homem conhecido do Evangelho. Então aqui 2 vezes foram citados Demas. Demas era um cooperador, um trabalhador, um exímio trabalhador do reino. Só que algo vai acontecer com Demas. Vamos ler comigo aqui agora, ó. Segunda Timóteo. Vai para frente aí um pouquinho. Segunda Timóteo. Capítulo 4. 2 Timóteo 4. Quem achou, diga amém. Olha para mim aqui antes para entender. Olha para cá. Vou falar na linguagem popular, tá? Para você entender. Demas era um homem que não tinha preguiça. Demas era um homem que tinha sangue nos olhos para as coisas de Deus. Demas era um homem que não tinha empecilho. Sabe aquele homem que tudo que era dado ele fazia? Era um homem empenhado, dedicado ao reino, dedicado ao Evangelho, dedicado às coisas de Deus. Só que alguns teólogos dizem, o tempo foi passando e Demas foi decaindo. Já não tinha mais aquele sangue nos olhos para fazer as coisas para Deus. Não tinha mais aquela dedicação que tinha antes para fazer as coisas de Deus. Eu falei para você que talvez você é um Demas, ou você conhece algum Demas. Talvez você era uma pessoa que antes era tão empenhada com as coisas de Deus. Você tinha o sangue nos olhos para fazer as coisas para Deus, como Demas tinha. Para Demas não havia perseguição, não havia dificuldade, não havia tribulações. O importante era Demas cooperar com o Evangelho. Só que Demas foi se decaindo a cada dia. E talvez você é o Demas de hoje. Você era tão empenhado nas coisas de Deus. Você era tão empenhado no Evangelho. Você era tão empenhado no evangelismo. Você era tão empenhado nas coisas que se tratavam no reino de Deus, a qual você colocava as coisas de Deus em primeiro lugar. Você entendia plenamente quando falava assim: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça. Você entendia isso tão bem. Mas o tempo passou. E hoje, você, mulher, você, homem, não é mais o mesmo. Você perdeu aquele desejo, você perdeu aquela vontade de ver almas salvas, de ver almas convertidas. Talvez por problemas, talvez por lutas, talvez algo aconteceu, mas você perdeu. Isso aconteceu com Demas. Demas começou a perder a aptidão pelas coisas de Deus. Demas já não era mais o mesmo. A vida cristã, amado, fomos chamados para progredir e não regredir. Você foi chamado para crescer na graça e no conhecimento. Você não foi chamado para voltar para trás. Você não foi chamado para tirar a mão do arado. Você não foi chamado para amar outras coisas, a não ser primeiramente ao Deus que te criou. Então Demas, segundo os teólogos, ele foi perdendo a aptidão. Demas, toma cuidado.
talvez seja eu me coloco nesse meio, talvez seja você. Eu não estou apontando para A, para B, porque eu não sou pastor de fazer isso, mas a palavra está vindo hoje para dizer que você tem perdido a aptidão pelas coisas de Deus, como Demas perdeu. Então Demas era um bom cooperador. Demas é elogiado por muitos pela sua dedicação às coisas eternas, às coisas de Deus. A Bíblia diz lá em Colossenses 3, se nós realmente ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas do alto, pensamos nas coisas do alto. Demas é aquele homem, sabe aquele homem? Começou tão bem, amado. Demas começou tão bem. Demas começou sem preguiça. Quantos que eu ouvi aqui assim, começaram bem, trabalhavam para o reino, não tinham preguiça, não tinha horário, mas hoje não. Demas, cuidado. Tem alguns Demas aqui hoje. Por que você fala isso, pastor? A palavra nunca volta vazia, irmãos. Nunca. Você perdeu a aptidão, você perdeu o desejo, você perdeu o sangue nos olhos pelas coisas de Deus, pelo Evangelho, por levar o Evangelho, por vir aos cultos, por buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e é por isso que você está frio. Aliás, frio não, morno, a ponto de ser vomitado da boca de Deus. E olha só o que aconteceu. Demas foi lembrado como cooperar, soldado pela igreja. Ele foi soldado pela igreja, porque Demas era um exímio cooperador. Mas olha agora, na terceira aparição de Demas, aqui é a terceira aparição de Demas, 2 Timóteo 4, versículo 10. Quatro 10. Porque Demas fez o quê? Me desamparou, amando o presente século, e foi-se para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Diga misericórdia. Olha para mim aqui. Paulo vai dizer o que aqui na terceira aparição de Demas? Demas o abandonou. Em outras palavras, Demas me deixou no aperto. Aquele que era cooperador do Evangelho não é mais. Aquele que cooperava para o Evangelho. Escuta, Demas não deixou apenas Paulo. Demas deixou o caminho. Demas deixou de ser um cooperador do Evangelho. E meu medo é esse, amados. Pessoas que começaram tão bem, mas vou repetir, mas perderam a aptidão, perderam o desejo, perderam a vontade. Hoje vir aos cultos não há mais alegria, não há mais prazer, não há mais desejo, não há mais aquele desejo ardente de cultuar a Deus. Se foi. Alguns chegam ao extremo de estar aqui com medo de ir para o inferno. Só por causa disso estão aqui. Estão aqui só porque tem medo de ir para o inferno, mais nada. Misericórdia, né? Eles perderam. Mas sabe o que eu creio?
Se você ainda está aqui, ainda há um fio de esperança. Se você ainda está aqui, não está tudo acabado. Lembra a pregação de domingo? Você é um pavio que está fumegando ainda. Então aqui Demas, ele vai abandonar Paulo, deixar Paulo em aperto. E olha que eu vou te falar agora, mas eu falei antes, que nome maravilhoso, né? O Zé Miranda é um cooperador do Evangelho. Eu vou usar o Zé, tá? Zé, me perdoa, tá? É só um exemplo, tá? Deus me liga, eu vou falar depois. O Zé é um cooperador do Evangelho. Que nome maravilhoso, que nome tremendo. O Zé Miranda coopera para levar o Evangelho. Só que o tempo passou. O Zé Miranda agora é lembrado como o pior nome. Como assim? Demas agora é um ex-seguidor de Cristo. E esse é um dos piores nomes que o homem pode levar. Para mim, pastor Érico, esse é um dos piores nomes que o homem pode carregar. Aquele homem é um ex-seguidor. Aquele homem que disse que amava Cristo, que disse que Cristo era seu tudo, agora o abandonou, o deixou. Agora ele é um ex-seguidor. Para mim esse é o pior nome que um homem pode levar. De um cooperador, de um homem que tinha um amor pelo Evangelho, um homem que por um tempo ajudou, cooperou com Paulo, com Lucas, agora é conhecido como um homem desviado, um homem que deixou os caminhos do Senhor. É tão triste, amado. E olha só, é tão bom, né, quando se ouve assim, ó. Aquele homem largou as drogas, assim ou não? E está andando com Cristo, é bom ou não é? Como eu me alegro com isso, irmãos, como eu me alegro quando eu falo assim, não importa o ministério. Aquela pessoa lá, ó, estava usando drogas, e ela largou, abandonou as drogas, e hoje segue a Cristo, não é bom ouvir isso? Aquele homem ali, ó, era traficante, só que ele abandonou o tráfico, e agora este homem segue a Cristo. É tão maravilhoso ouvir isso. Isso anima a nossa alma. Esse testemunho eleva a nossa alma, a nossa fé aumenta, a nossa vida se alegra, porque a Bíblia diz: se alegrem com aqueles que se alegram, se alegrem com eles. Só que é tão triste também quando você ouve que alguém abandonou não o crime, não o tráfico, abandonou a Cristo, abandonou o chamado, abandonou o pastoreado, abandonou a vocação a qual Deus chamou. Deus chamou alguns para tocar, para louvar, para ministrar, e todos para cumprir o ID. Todos nós fomos vocacionados a alguma coisa. E é tão triste, amados, ver alguém e ser dito: aquele homem é um ex-seguidor de Cristo, aquela mulher é uma ex-seguidora, aquela mulher abandonou o caminho, aquela mulher abandonou a igreja, abandonou a Cristo, abandonou o chamado, abandonou a vocação. Demas, olha para mim, Demas, por que você fez isso? Qual seria o motivo? Por que Demas, ele abandonou Paulo, ele abandonou o chamado? O que será que aconteceu com Demas? Olha para mim aqui para você entender melhor. Os cristãos sempre foram perseguidos. Quer ser cristão?
Então prepare que você vai ser perseguido, ponto final. Os cristãos sempre foram perseguidos, e aqui não era diferente. Só que eu estudei e eu vi alguns teólogos falando assim, Demas se afastou porque grandes foram as lutas que ele passou. E eu creio que Demas nessa parte não foi um covarde, porque a Bíblia vai dizer o porquê ele se afastou. Então eu creio que não foi por lutas, não foi por tribulações, não foi por perseguições que Demas largou Paulo, por mais que isso afetava e muito, porque grandes eram sofrimentos daqueles que amavam a Cristo nessa época. Hoje você ama a Cristo e vai dormir em paz na tua casa. Olha para cá para você entender. Você vai em paz para sua casa e dormir. Aqui não, eram perseguidos. Mas o que aconteceu então que Demas abandonou Paulo, abandonou o chamado? Ele que cooperava agora é um ex-seguidor. O que aconteceu com Demas? Vamos ler? Vamos ler 2 Timóteo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando, olha agora, porque ele desamparou, amando o presente século. O que quer dizer isso? Eu vou explicar melhor aqui, não abra, eu salvei aqui, 1 João 2, 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Outro texto, Tiago 4:4. Tiago 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Demas, ele se afastou aqui, porque ele amou o quê? O mundo. E não há como amarmos o mundo e amarmos a Deus. Não há como amarmos dois senhores. Você não pode amar a Baal e amar a Deus. Você não pode amar o mundo e amar a Deus. Servir a Deus é se posicionar, como a Bíblia de Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem servir a quem vocês quiserem, a outros deuses, mas é o seguinte: eu me posiciono, eu e a minha casa iremos servir ao Senhor e ponto. Pode aplaudir o Senhor. Quem aqui nasceu de novo? Amém. Então o seu cordão umbilical com o mundo foi cortado. Não é isso que fazem quando a criança nasce, é ou não é? Corta ou não corta o cordão umbilical? Sim ou não? Se você realmente nasceu de novo, o seu cordão umbilical deve ser cortado, para que você nunca mais volte para o mundo. Mas infelizmente, Demas não cortou o seu cordão umbilical. Ele ainda tinha algum apreço pelo mundo. Eu não falo pelo mundo, tá, irmão? Pelas coisas mundanas. Eu sou um pastor bem tranquilo, não sou chato. Mas tem coisas que não dá, irmão. Nós temos que procurar lutar para sair fora. Então aqui Demas, a Bíblia diz que ele se afastou, por quê? Por lutas? Não, não diz isso.
diz que ele se afastou, não foi, pastor Érico? Porque ele amou o mundo. Porque ele se afastou, ó, Demas me desamparou amando. Quer dizer, ele se afastou porque ele amou o mundo. Ele foi atrás das coisas do mundo. Ele se afastou porque ele amou o mundo. E a Bíblia diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Seria algo anormal o que aconteceu com Demas? Seria normal isso? Anormal? Não. Por que não é anormal? O que eu mais vejo, irmãos, infelizmente, são pessoas como Demas, pessoas que eram cooperadores. Onde eles estão hoje? Não sei. Eles cooperavam no louvor. Onde eles estão? Eu não sei. Onde Demas está? Diaconisa, aonde Demas estava aqui? Ninguém sabe. O paradeiro dele, como ele, o que ele fez, ninguém sabe. Tem pessoas que estavam no nosso meio, cadê eles? Não sei. Demas, aonde você está? Demas, cadê você? Aonde você está? Pastor, eu sou o Demas. Talvez hoje você pegue na minha mão e fale: prazer, eu sou o Demas. Eu perdi minha aptidão pelas coisas voltadas a Deus. Eu perdi o meu amor pelas coisas que voltam a Deus. É bem simples notar isso. Repare quantas vezes você pega no seu celular por dia. Ah, reparou? Repare quantas vezes você pega na Bíblia por dia. Já reparou isso? Então Demas é aquele homem que começou bem e terminou mal. Não se sabe mais de Demas. Não se sabe mais se Demas voltou lá na frente, ou se Demas apostatou da fé, quer dizer, abandonou completamente a Cristo e virou as costas para sempre para Cristo. E é o que eu vou te falar, irmão: o pior homem do mundo, mulher, são aqueles que viraram as costas para Deus. Esses são as piores pessoas do mundo. Aqueles que por um momento experimentaram o Senhor, experimentaram o Espírito Santo, só que agora, amados, se encontram amantes do mundo. E quem ama o mundo se torna o que de Deus? Inimigos de Deus. Irmão, eu sei que você não quer ter Deus como seu inimigo. Você quer? Ninguém aqui quer. Terminando a pregação de hoje, Demas, de um cooperador, agora um ex-seguidor, um homem que deixou o caminho e abandonou o caminho de Cristo. Que você hoje, se for Demas, volte. E Demas, aonde vocês estão? Nos bares, nas bocadas de fumo, buscando drogas? Quantos Demas estão bebendo agora? Quantos Demas estão se drogando agora? Pessoas que experimentaram, a glória de Deus, mas nunca se converteram de verdade. Irmãos, você conhece algum Demas? Ou você é o Demas de hoje? Pense no que eu estou te falando nessa noite. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.